Gênesis capítulo 19, versículo 15 e 16, e nós vamos ler o 22. Diz assim: E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-no, e puseram fora da cidade. Versículo 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado, por isso chamou o nome da cidade de Zoar. Irmãos, nós estamos numa série de estudos sobre salvação, que nós vamos continuar terça-feira, mas hoje de manhã eu tirei um período de oração e Deus falou comigo para pregar essa palavra. Deus abençoe pastor Carlos Vieira, está aqui antes de pregar. Pastor Carlos Vieira está de aniversário hoje. Deus abençoe pastor Carlos Vieira. O Senhor é uma bênção de Deus na minha vida, um presente de Deus para o projeto Arrependa-se, e que Deus continue te usando de uma forma poderosa. Irmãos, vamos lá, nós vamos pregar hoje. Olha o tema da mensagem: não seja um crente reboque. É reboque de carro mesmo, né? Um crente reboque é aquele que vive carregado pelos outros. O que significa? Ló era um crente reboque. O que significa a expressão reboque? Sem independência, liberdade de modo dependente. Ló é um símbolo do crente fraco, manco, mundano, que vive dando problema e deixa de ser uma bênção e não influencia, não tem autoridade para testemunhar, não produz fruto, é um crente reboque. O crente reboque, ele possui 4 características e nós vamos passar para vocês as características. Mas essa é uma das maiores realidades dessa introdução da mensagem, é que Ló era um crente que sempre foi carregado por Abraão. É um crente que vive nas costas dos outros. Por quê? Ele é um crente que vive na sombra. É um crente mundano, que está mais no mundo do que na presença de Deus. Um crente fraco, que não tem constância, que não tem permanência. É um crente que vive da oração dos outros e por isso ele não para de pedir oração, porque ele não tem coragem de dobrar o joelho e orar, de dobrar o joelho e buscar a presença de Deus. Então ele sai correndo pedindo oração para todo mundo, pede para que os outros façam campanha por ele. Por quê? Porque ele não tem capacidade de fazer, capacidade de se humilhar, capacidade de fazer as coisas por si só. Então ele precisa sempre ser carregado. Então veja que quando você lê isso na vida de Ló, é uma grande realidade, porque Ló viveu nas sombras, sendo carregado por Abraão. E nós temos o texto de Gênesis capítulo 11, versículo 31, quando Deus confunde o povo em Babel. Olha o que diz versículo 31 de Gênesis 11. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e viveram até Harã e habitaram ali. Então veja bem, Ló era sobrinho de Abraão,
E já na saída de Ur dos Caldeus, ele foi carregado por Terá, pai de Abraão. Aí quando nós lemos Gênesis capítulo 12, verso 4, olha só novamente Ló aparecendo. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 65 anos quando saiu de Harã. Ló começou a ser carregado por Abraão. Aí quando nós lemos, olha só, Gênesis capítulo 13, versículo 1, após Abraão sair rico do Egito, quem é que estava com Abraão? Ló. E olha o que diz a palavra, subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Aonde Abraão ia, Ló ia atrás. Ló da antiguidade é a triste imagem do moderno. O que é rebocado? Por um cônjuge fiel, por pais piedosos. Ele é o crente moderno que vive sendo carregado por outros. Então veja bem, meus irmãos, quando você olha para a palavra, você vai ver que Ló, a vida de Ló virou uma desgraça quando ele se apartou daquilo que o carregava. Se a pessoa é privada daquele que lhe carrega, ela perde o entusiasmo, cede ao desânimo, abandona a corrida. Quando Ló ficou sozinho, foi em direção a Sodoma e Gomorra. Olha o capítulo 13, versículo 12 e 13. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Para onde Ló foi? Para Sodoma. Para Sodoma. Ali ele afligiu sua alma, mergulhou sua família num lugar tenebroso. A vida de Ló só estava bem com Deus enquanto estava na companhia de Abraão. Ele não andava com Deus sozinho, sabe por quê? Porque o crente reboque precisa de muita muleta. Ele precisa viver na sombra de alguém. Alguém identifica-se? Irmãos, tem pessoas que elas só conseguem desenvolver uma vida com Deus ao lado de alguém que ora. O crente moderno, o crente desta geração, são crentes que vivem de migalhas. E sabe qual é o problema mais sério quando você estuda isso, irmãos? É que Ló representa a igreja atual. Pastor, mas é a igreja atual que o pastor vai para o monte. Aí você liga a TV, tá lá o cara com um monte de galão de água subindo o monte. Eu vou pagar o preço pela sua vida. Eu vou fazer com que as coisas aconteçam. Se a tua fé não alcança, a minha alcança. Só venha para a igreja que eu vou e faça o voto. Que o milagre vai acontecer. Aí o crente não ora, o crente não jejua, o crente não lê Bíblia, porque não, meu pastor está orando, está se acabando de orar por mim no monte, eu posso pecar, eu posso curtir minha vida, eu posso viver uma vida mundana, ele só quer oferta mesmo, então eu vou lá, vou ofertar e está tudo bem. E se não tiver alguém para carregar ele não vive, ele não cresce, ele não desenvolve, porque ele precisa viver na sombra dos outros. Veja que só foi Ló escolher as campinas de Sodoma, e Sodoma pela Bíblia. Ora, verso 13 de Gênesis 13. Eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ló levou a sua família para o pecado. Ló escolheu levar a sua família para o pecado. Ele não conseguiu andar com Deus.
Ele não conseguiu viver com Deus longe de Abraão. Ele mergulhou a sua família no pecado de Sodoma. Agora, sabe por que Ló teve que se separar de Abraão? É porque o crente que é carregado pelos outros, o crente reboque que vive mais apegado às coisas do mundo do que às coisas de Deus. O crente que vive carregado pelos outros, ele ama mais o mundo do que as coisas de Deus. E sabe o que aconteceu na hora de se separar? Porque o convívio já estava trazendo problema. Porque Abraão se separou de Ló. Olha o que diz a Bíblia. Gênesis capítulo 13, versículos 5 a 9. E também Ló ia com Abraão e tinham rebanhos e gados e tendas. E não tinham capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda esta terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolhereis, e eu irei para a esquerda. E aí Ló olhou para Sodoma, por quê? Porque o crente de reboque ama as coisas do mundo. E ele olhou para as campinas. Olha o que diz o verso 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zorá. E você acha que Ló escolheu que lugar para ir? Ele escolheu as campinas, porque Ló revela sua ganância e apego às coisas materiais. Ele dava mais valor ao ter do que ao ser. O coração de Ló estava posto nas coisas materiais e não nas coisas de Deus. Há muitos filhos de Deus vivendo em Sodoma. Estão mais fascinados com o brilho de Sodoma do que a glória de Deus. Ló se torna juiz da cidade, mas não a influencia. Olha o que diz capítulo 19, versículo 1. Vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se e foi ao seu encontro. Sabe o que Ló era? Ele era um juiz de Sodoma agora, no capítulo 19, cinco capítulos depois. Ló, sendo juiz, não influenciava. Sabe por quê? Porque ele não tinha testemunho. Ao contrário, Ló se misturava. Ele estava anestesiado espiritualmente. Ele não percebe que o juízo de Deus estava prestes a cair sobre a cidade. Ló era um crente acomodado, dormindo o sono da morte entre os mortos espirituais. Hoje não é diferente, temos crentes nas escolas, universidades, instituições públicas, hospitais, comércios, nas indústrias, em todo lugar. Estão fazendo a diferença. Estão dizendo: eu sou do Senhor. Será que somos o sal? Será que somos a luz que ilumina? A nossa luz não reflete. Somos insípido. Não temos gosto. Não temos sabor. E não iluminamos mais o mundo. Irmãos, o Ló representa a igreja mundana, a igreja que não se compromete, a igreja que não santifica, a igreja que não separa. E sabe qual é o problema, irmãos? Ló escolheu Sodoma, se transformou juiz de Sodoma, mas ele era o verdadeiro
crente 007. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia o Deus que ele servia até os anjos chegar na cidade. E Malaquias 3,18, a Bíblia diz: e outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Agora, o que é interessante quando você lê o capítulo 19, verso 1, Ló era juiz, e ele não percebia que o juízo iria destruir a cidade. Não é uma das maiores realidades da nossa geração? A igreja que conhece a Cristo, que conhece a Deus, não acredita no juízo, porque não tem comunhão, porque não tem vida com Deus, porque não tem relacionamento com a palavra. Porque esta geração, e eu estou pregando isso dentro desse fato da salvação, que muita gente me procurou essa semana, dizendo que não tem certeza da salvação, e muitas das vezes não tem certeza da salvação porque ama mais o mundo, mais a terra, mais o pecado, mais Sodoma do que a Deus. E não percebe o juízo, porque está influenciando por Sodoma, e não é ele que influencia Sodoma, é Sodoma que influencia ele e a sua casa. É o sal que é insípido, é o sal que não salga, é a luz que não brilha. E nós estamos vivendo essa geração que quando a pessoa diz que é crente, você fica olhando e fala: meu Deus, como é que eu não percebi que essa pessoa era evangélica? Porque antigamente o crente se conhecia pelo modo de andar, pelo modo de vestir, pelo modo de falar. E hoje você não vê mais diferença entre o gospel, entre o crente e o ímpio. Não tem mais brilho. A tua presença não incomoda mais o pecado dos outros. E eu vou dizer algo para vocês, nós estamos vivendo esse momento deste evangelho, em que o crente Ló, a igreja Ló, é a igreja que ama mais a terra do que o céu. Ama mais as coisas do que as almas. E aí, meu irmão, vem a terceira caracteriza o crente a reboque. Você que está anotando aí primeiro, o crente reboque que vive na sombra dos outros. Aonde Abraão ia, ele ia. O crente reboque vive mais apegado nas coisas da terra do que nas coisas de Deus. Quando ele pode escolher, o crente reboque pode escolher entre a prosperidade e o deserto, ele falou: eu vou para Sodoma. Não se preocupando com o que ia acontecer com aquela cidade. Terceiro, o crente reboque se interessa mais pela prosperidade da família do que da salvação. E aqui vai doer, mas eu tenho que falar, porque, irmãos, qual é o destino que você está dando para os teus filhos? Segura aí que eu vou falar, meu irmão, eu vou falar. Ló se preocupou mais com a prosperidade da família do que com a salvação da família. E qual é o destino que você está dando para os teus filhos, para a tua família? Qual é o destino que você está dando para a tua família? Será que você não está querendo que teus filhos sejam ricos? Ló se casou com uma mulher que amava mais as coisas do mundo que a de Deus. Ela não era convertida. Ló não buscou a vontade de Deus para se casar. O coração da mulher de Ló estava arraigado em Sodoma. Ela amava a riqueza e não a Deus, o mundo e não o céu. As coisas de Deus não empolgavam a família de Ló. Ele não orava com a família, não falava de Deus para ela, não ajudou a mulher na palavra da libertação que os anjos lhe trouxe. Muitos lares hoje estão em crise.
Morreu o culto doméstico, não há comunhão ao redor da mesa. A TV ocupou o altar da família e o celular. Ló também entregou suas filhas para casar com homens descrentes. Homens de Sodoma que caçoavam e tripudiavam da palavra de Deus. Quantos pais têm orado pelo casamento de seus filhos ou namorados das suas filhas? São homens de Deus. Irmãos, presta atenção, a mulher de Ló virou uma estátua de sal porque o coração dela estava em Sodoma. A mulher de Ló virou uma estátua de sal porque ela amava mais aquela terra, aquele pecado, as coisas erradas que havia em Sodoma do que a Deus. As filhas de Ló se casaram com esses homens pecadores. Não havia na família de Ló compromisso com a palavra. Eu quero dizer, meus irmãos, em nome de Jesus, e eu quero lançar um desafio através dessa mensagem. E qual é o desafio, pastor? Sabe qual é o desafio? É você fazer um culto doméstico amanhã. Amanhã eu não tenho live aqui. Então, em vez de você ficar procurando live, meu irmão, faça um culto na sua casa. E eu quero que você mande foto para mim. Todos que fazem parte do Zoom já estão dentro desse propósito. Nós iremos fazer culto doméstico na segunda-feira. Seu filho vai cantar um hino, o outro vai ler a palavra, você vai pregar e a glória de Deus vai se manifestar dentro de casa. Avivamento começa dentro de casa. Irmãos, nós estamos muitas das vezes instruindo nossos filhos para profissões. Estamos instruindo nossos filhos para o mundo. Tem muitos pais que não se preocupam com quem seus filhos estão namorando, com quem suas filhas estão namorando. Muitos só estão preocupados em casar a filha bem, casar o filho bem, não importando a religião. O que importa é ter dinheiro. O que importa é ter influência. O que importa é ser isso, ser aquilo. Eu quero dizer a todos vocês. É tempo de avivar a nossa família. Isso, alguns anos atrás, era doutrina nas igrejas. Culto doméstico era doutrina. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos lutando para que os nossos filhos se deem bem nessa terra. Estamos nos esquecendo. Nos esquecendo de instruir a nossa família à salvação. Aí, meus irmãos, quarto, e agora segura que essa vai doer. O crente reboque é ágil para sair para a cidade do pecado, mas é lento para sair dela. Irmãos, você prestou atenção no que você leu? Ló, quando viu as campinas de Sodoma, ele correu para lá. Quando os anjos foram buscar a Ló, o que aconteceu? Ele não quis sair. Pastor, me prova que ele não quis sair. Olha os 3 versículos que nós lemos. Ele hesitou a sair de Sodoma. Ele não queria sair de lá. Olha o que diz o verso 15, ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui estão para que não pereças nas injustiças dessa cidade. Agora olha o que diz o 16, ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram para fora da cidade.
Os anjos tiveram que pegá-los e arrancar de Sodoma. Porque ele demorava-se, ele amava a cidade do pecado. E olha o que diz o verso 22, novamente. 21 e 22, e diz-lhe: eis aqui tenho te aceitado também nesse negócio, para não destruir aquela cidade que ali falasse, a cidade de Zoar. Aí olha o que diz o verso 2, novamente os anjos: apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. Por isso chamou o nome da cidade. Irmão, sabe o que o anjo está dizendo? Ló, enquanto você estiver aqui, eu não posso destruir Sodoma e Gomorra. Enquanto você não estiver lá seguro, eu não posso destruir essa cidade. Mas Ló correu para as campinas de Sodoma, mas ele não queria sair de lá. Ele foi lento para sair da cidade do pecado. Meu irmão, isso é terrível. E eu já falei isso daqui, volto a falar, irmão, eu tive a triste experiência de pregar numa igreja em Goiânia, pregando sobre a volta de Jesus, e o pastor ficar em pé e dizer assim: volta agora não, Jesus, porque tá bom demais nessa terra. Você sabe o que está acontecendo, irmãos? Os crentes dessa geração estão amando mais a terra, mais o mundo, mais Sodoma. O povo não quer que Jesus volte. A igreja Ló, a igreja de reboque, não quer que Jesus volte, porque está dizendo: tá bom demais aqui. Só que sabe qual é a diferença agora, meu irmão? É que Jesus vai vir e não vai pegar crente pela mão dizendo: vem para o céu. Ele já sabe o que são seus. E sabe o que nós aprendemos aqui para concluir? A vida de Ló é uma trombeta solene de Deus para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ló saiu de Sodoma na última hora, foi salvo com cheiro de fumaça, porque Ló é rebocado de Sodoma. Olha o que diz o capítulo 19, verso 16. Ele, porém, demorava. Mas sabe o que tirou ele de lá? A oração de Abraão. Abraão intercedeu por Ló. Olha o que diz o verso 29. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades. Você sabe por que Ló saiu de lá? Porque ele saiu a reboque. Ele não saiu porque quis. Ele saiu porque Abraão orou por ele. Abraão salvou a Ló pela oração. Isso é misericórdia e amor de Deus. Abraão disse: não destrói, Senhor, enquanto ele estiver lá. No capítulo 14, Abraão salva Ló de uma espada. Agora, no capítulo 19, Abraão salvou a Ló pela oração da destruição de uma cidade. E eu quero dizer, meu irmão, antes que o juízo venha, desperte a tua família. E a Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 17, agora olha o que Jesus falou. Segura aí que tem mais, meu irmão.
Lucas 17, versículo 28 ao 30. Olha o que Jesus diz. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Agora, irmãos, aqui está a cereja do bolo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você sabe por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Você sabe por que Deus destruiu aquela cidade? Você sabe por que aquela cidade cheirava mal aos olhos do Senhor? E eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai dizer por causa do pecado, por causa da homem com homem, mulher de mulher com mulher. Porque eles se prostituíam, não, meus irmãos. O maior pecado de Sodoma não foi o pecado sexual. O maior pecado de Sodoma foi revelado a Ezequiel. No capítulo 16, versículo 49. Esse foi o maior pecado de Sodoma, onde Ló habitava. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Podia ajudar e fazer, mas não estendia a mão para ninguém. Sodoma era soberba. Sodoma tinha fartura de pão. Tinha abundância de ociosidade. O povo não trabalhava e era farto, era rico. Mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. É muito forte isso aqui, meu irmão. Porque tem gente que tem tanto, mas está tão preso ao tanto, que não consegue dividir com ninguém, porque acha que ainda vai lhe fazer falta. A gente sempre acha que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da imoralidade sexual. Sodoma e Gomorra foi destruída porque não tinha capacidade de ajudar o pobre e o necessitado. E como é que estão as igrejas hoje? Os pastores só estão pensando em construir templos, 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 templos. E não estou generalizando, mas quando o pobre vai pedir ajuda, não tem. Não consegue estender a mão. E tem muitos crentes que têm muito, que podem fazer muito, mas não compartilham com quem precisa. E é triste, meu irmão. Porque Jesus disse, foi Jesus que disse. Não é o pastor Carlos que disse, foi Jesus que disse, Lucas 17, 28 ao 30.
Olha o que Jesus diz. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Sodoma era rica. Sodoma tinha fartura de pão, fartura de ociosidade, fartura de riqueza, a tal ponto que o povo não precisava trabalhar muito. Mas era soberba a ponto de não se compadecer do próximo. Daí Jesus diz: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e os consumiu a todos. Agora presta atenção no verso 30. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E veja que no mesmo contexto tem Noé. Mas Noé foi um juízo mundial. Sodoma foi um juízo local. E eu quero dizer a todos, irmãos, nunca foi o problema a riqueza para Deus. Sabe qual é o problema? Não foi o dinheiro do jovem rico que Jesus quis. Quando Jesus amou aquele jovem, ele disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Jesus só quis mostrar para ele onde estava o coração dele. O dinheiro não é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. É quando o dinheiro me escraviza. É quando eu vivo em prol do dinheiro. É quando eu sou essa igreja de reboque que se interessa mais pela prosperidade da família do que pela salvação. Ló era assim. Ele se preocupou mais com a prosperidade da família, mais com os bens financeiros da família do que a salvação da família. Ló e sua família eram apegadas às coisas de Sodoma, a ponto que a mulher de Ló amava tanto que ela teve coragem de olhar para trás. E eu falei para vocês, né, de um acidente aéreo que aconteceu alguns anos atrás, que morreu milhares e várias pessoas. E sabe por que as pessoas morreram? Porque na hora que abriu o avião e soltaram aquele escorregador para as pessoas saírem, as pessoas queriam tirar as bagagens. As pessoas estavam agarradas na bagagem. Não posso deixar meus bens para trás. Em vez de salvar a sua vida, queriam salvar a bagagem e acabaram morrendo. Foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, na última inundação que deu no Rio Grande do Sul. O prefeito pedindo, pelo amor de Deus, saiam das suas casas, os bens, a gente vê depois, vocês vão morrer. Vocês vão morrer, se vocês ficarem na casa de vocês, vocês vão morrer. O que as pessoas fizeram? Ficaram presas dentro de casa. Por que as pessoas ficaram presas? Por que as pessoas ficaram presas? Porque não conseguem se libertar dos bens materiais. Irmãos, em nome de Jesus. E eu vou repetir, nunca foi o problema ter dinheiro. Sabe qual é o problema? É quando eu sou tão escravo como os sodomitas eram, de não conseguir estender a mão para o necessitado. De não ouvir. A Bíblia diz, Provérbios e Salomão diz, aquele que tapa o clamor ao necessitado, tapa os ouvidos ao clamor do necessitado. O que a Bíblia diz? Clamará e não será ouvido. Porque Sodoma foi destruído?
Porque Ló não quis sair de Sodoma. Porque ele amava a riqueza. Porque a igreja atual não quer ser arrebatada. Porque ama a terra. E olha que contraste com o evangelho. Porque Jesus disse, aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a achará. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, foi Paulo que disse, olha o que Paulo que disse, se eu espero Jesus apenas nas coisas dessa vida, como Sodoma e Gomorra, se eu espero Jesus apenas na riqueza, na prosperidade, na vida terrena, Paulo disse, eu sou o mais miserável de todos os homens, porque estão presos em coisas passageiras. Coisas que não edificam, coisas que não acrescentam. Irmão, em nome de Jesus, aprenda com Ló. E o que nós aprendemos para orarmos aqui nessa noite? Sabe o que nós aprendemos com Ló? A deixar de ser um crente reboque. A deixar de ser carregado pelos outros. E ser carregado por Deus e pelo seu Espírito. O que nós aprendemos com Ló, ao invés de pensarmos na prosperidade dos nossos filhos e da nossa família, priorizarmos a salvação da nossa família. O que nós aprendemos com Ló, deixar de amar Sodoma e amar mais o céu e a salvação do que as coisas da terra. O que nós aprendemos com Ló é que a oração de Abraão não vai poder nos salvar agora. Porque o que salvou Ló foi a oração de Abraão. E lembrou-se Deus de Abraão e salvou Ló da Sodoma e Gomorra. Verso 24 do capítulo 19, 29. Aproveite. Meu irmão, Deus não quer que você viva contando a experiência dos outros. O Senhor quer que você conte as tuas próprias experiências. Você que está afastado da igreja, você que não aceitou Jesus ainda, a oportunidade é agora, meu irmão. Saia dessa vida miserável. Saia dessa vida de pecado. Saia dessa vida mundana e profana que ama mais o mundo do que a Deus, que busca mais seus próprios interesses do que o reino de Deus. Jesus está te chamando agora. E eu quero saber, cadê a primeira alma para Jesus? Diga, eu quero. Eu vou esperar 2 minutos apenas, eu vou orar, irmãos. 2 minutos apenas e eu vou orar. Eu gostaria que você dissesse, eu quero. Eu quero. Diga aí, eu quero. Irmã Fátima Lira está dizendo, eu quero Jesus. Você quer reconciliar, você quer se render, você quer sair de Sodoma. Aproveita enquanto a porta da graça ainda está aberta. O Alex está dizendo, eu quero. Glória a Deus, glória a Deus. 2 minutos e eu vou estar orando. 2 minutos. Irmão Miros, anota o nome do irmão Isaac Taia. Glória a Deus. Everton Luiz está dizendo, eu quero. Adalto Eduardo está dizendo, eu preciso e eu quero. Meu irmão, a vida do homem só tem sentido quando ela está na vontade de Deus. Aleluia! Aleluia!
1 minuto e eu vou estar orando. Ô Espírito Santo de Deus, não espere para amanhã o que você tem que fazer agora. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando agora. Eduardo Santos, glória a Deus. Glória a Deus, não perca essa oportunidade. Ô Espírito Santo, Luciene Lu está dizendo eu quero. É o melhor convite que o homem pode receber em nossos dias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmã Micaele. Glória a Deus. Não espere para amanhã. Jesus está te chamando agora. Jesus está te chamando agora. Ele quer te salvar. Ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus por todas essas almas que estão reconciliando e se entregando a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar agora. Feche os olhos, todos que estão reconciliando, se entregando a Jesus. E nós vamos orar. E terça-feira, irmãos, nós vamos falar sobre o crente, se o crente perde a salvação. Glória a Jesus. Vamos orar, Isaac, em nome de Jesus. Feche os olhos agora, Pai, eu quero te apresentar todas essas almas. Senhor, perdoa seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida. E que todo domínio espiritual venha a cair por terra sobre essas vidas. Senhor, quebra todo o jugo do maligno. E que elas sejam libertas para te servir e te adorar. Os filhos pródigos, Senhor, troca a veste, coloca anel, coloca sandália nos pés. E faz tudo novo nessas vidas. E, Senhor, desperta o teu povo. Que essa mensagem venha levar o teu povo a relacionamento contigo. Muitos estão sendo crentes reboques, sendo carregados pela oração dos outros, pela intercessão dos outros, pela ajuda dos outros. Senhor, ajuda o teu povo a crescer na graça e no conhecimento. Leva o teu povo a ter experiências profundas contigo. Leva o teu povo a entender o propósito da sua existência. Leva o teu povo a orar, a jejuar, a ler a tua palavra, a anunciar o teu reino, a viver pelo teu reino. Senhor, nos leva a valorizar a família e a salvação da nossa família. Nos leva a amar mais o céu do que a terra. E, Senhor, Sodoma nos deixa uma lição, Pai. Das vezes nós podemos fazer mais, ajudar mais, estender mais a mão, mas estamos presos ao pouco que temos. Liberta teu povo, Senhor, da avareza, do espírito miserável. Liberta o teu povo, Senhor, liberta o teu povo da prisão das riquezas. Oh, Deus, em nome de Jesus, liberta o teu povo a estender a mão ao necessitado, ao ouvir o clamor do necessitado e estender a mão. Senhor, opera milagres, opera maravilhas, opera sinais, Senhor, através da tua palavra.
Senhor, que o Senhor venha nos despertar, Senhor, para este momento da destruição planetária. O teu juízo está batendo a porta, Senhor. Como aconteceu com Sodoma e Gomorra, como aconteceu com o mundo nos dias de Noé. A terra será visitada pela tua ira. Desperta o teu povo, Senhor, a se desprender de Sodoma. Desperta o teu povo para entrar na arca. Desperta o teu povo para não olhar para trás como fez a mulher de Ló. Desperta a tua igreja. Derrama azeite fresco sobre a tua noiva. Aleluia. Espírito de Deus, renova, Senhor. Renova o teu povo com poder. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe a irmã Suzane Matos por se tornar membro do canal. Eu preciso avisar que sábado e domingo eu vou estar em Curitiba, na comunidade cristã Caminho da Vida, faz parte do projeto Arrependa-se Ministério Eu Sou a Igreja. Faltou a logotipo ali, né? Vou falar com o pastor Ivan. E eu gostaria de convidar vocês, né? Já falei com o Malmiros para estar lá com toda a família. Você que mora em Curitiba e região metropolitana. Irmão, é muito importante. Nós vamos ter atividade no sábado à noite, da tarde para a noite, das 18h30 a seguir. Nós vamos ter atividade domingo o dia inteiro e o culto à noite. Domingo vai ser a par da manhã, nós vamos ter atendimentos à tarde e à noite nós vamos ter um trabalho. Então, você que é de Curitiba e região, que está aqui, vai estar eu, a missionária Raquel, o pastor Ivan, está aí meu contato. Entre em contato conosco para você participar desse trabalho. Também, você que não adquiriu o livro ainda, você tem a oportunidade de adquirir o livro Descomplicando o Apocalipse. Esse livro é muito importante para você entender o Apocalipse. É aquilo que eu falei no início da live. O Apocalipse não é um livro de terror, meu irmão. O Apocalipse é o fim da história e a revelação que o mal perde no final. Então, você pode adquirir esse livro, é só você entrar nesse link, entre em contato comigo e nós vamos estar te enviando esse livro com o maior prazer, tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Terça-feira, amanhã vai ter live gravada, amanhã é dia de culto doméstico. E eu estou dizendo, vocês têm meu contato, façam o culto com a sua família e manda uma foto para mim, que eu quero postar aqui a foto dos cultos domésticos que vai ser feito essa semana. Eu gostaria de pelo menos 100 lares com culto doméstico amanhã. 100. Deus conhece meu coração. 100 cultos nos lares. 100 cultos nos lares amanhã. E é toda segunda-feira. Toda segunda-feira você pode fazer um culto com a sua família. Se você tiver culto na sua igreja, vá para a sua igreja. Mas se você não tiver, faça um culto em família amanhã. Irmão, eu sei que é uma guerra. É uma guerra. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. É uma guerra. Você parar a tua família, mandar desligar celular, desligar computador, desligar TV, dizer, nós vamos orar agora e meditar numa palavra. Amém, irmã Carmen? A gente envia assim, só entrar em contato comigo. Eu digo para vocês que é uma guerra, mas depois que você romper, você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus vai fazer na tua família. Pare de ser crente e reboque e viver pedindo oração pela tua família.
Ore você dentro da tua casa junto com a tua família. Então eu quero pelo menos 100 lares. Você que vai fazer amanhã o culto, mande para esse contato aí. Mande para esse contato aí. Oh, meu Deus. E eu quero ver a foto do seu culto familiar e eu quero postar aqui nas lives. Eu vou fazer um vídeo com todas as fotos que vierem e nós vamos ter isso como doutrina aqui do canal Culto Doméstico toda segunda-feira em família. Amém? E, irmãos, não deixe de nos abençoar. Amanhã eu tenho contas a pagar do projeto. É todo dia 10 e dia 20 o pastor Carlos fez os desafios. A gente já pagou os missionários, os programas de rádio. E eu tenho outras necessidades amanhã. E eu gostaria que você enviasse a sua oferta. Você que ouviu a palavra de Deus, você que ouviu a voz do Espírito Santo. Pode ser pelo projeto Arrependa-se o pagamento do livro. Só que tem que entrar no link, irmãos, porque é o Guilherme que vai enviar esses livros para sua casa. Então, eu digo para você, não deixe de abençoar. Você que não enviou sua oferta ainda. Irmãos, e você que nunca ofertou, entenda que R$2 é oferta, R$10 é oferta, R$1.000 é oferta, R$5.000 é oferta. É aquilo que Deus tocar no seu coração. Faça votos. Essa semana eu comecei hoje com a missionária, que é uma campanha de oração, por causa desse trabalho que nós vamos ter em Curitiba, que é muito forte, é muito espiritual esse trabalho. E nós começamos a orar hoje. E a gente vai orar junto pelas causas. Irmãos, tem muita causa na justiça que já está na mesa do juiz, que já foi assinado. Vocês têm ideia, tem gente que está com o dinheiro depositado e o banco não libera o dinheiro. Por quê? Porque fizeram votos e propósito. Então, está andando. Mas nós estamos com muita necessidade. E esse dinheiro vai ser investido no reino de Deus. No reino de Deus. Então, meu irmão, faça seu propósito. Quem quiser só o áudio da pregação para colocar na rua, a gente via. Tem o kit, irmãos. Essa semana vai ser enviado. Os kits que foram comprados do evangelismo. Deixa eu achar isso aqui. Ainda nós temos kit. Já tem gente fazendo trabalho, também tem que colocar. Eu preciso colocar aqui para vocês as imagens do pessoal fazendo cultos. E tá uma benção, hein? Tem uma irmã que comprou e ela colocou como é que fala? Na farmácia dela. Olha que coisa tremenda, que ideia, né? E aí todos os clientes, o áudio tem hinos sobre a volta de Jesus, e além de ter os hinos sobre a volta de Jesus, ele tem também como é que fala? Cadê a imagem? Achei aqui. Ele tem as pregações do pastor Carlos. Eu preguei uma para a família, uma sobre arrependimento e uma sobre a volta de Jesus. São 3 mensagens e vários hinos da volta de Jesus. E o kit não está mais 499, está 350. É a caixa de som, microfone, 3.000 folhetos, pendrive e 2 camisas do projeto Arrependa-se. Irmão, adquira e vai fazer a obra, vai ganhar alma para Jesus, irmãos. Deus abençoe, irmã Evelise Rodrigues, pela sua contribuição. É dólar, né? 50. Em nome de Jesus, adquira esse kit e vai ganhar alma para Jesus, irmão. Pega alguém, assim como o pessoal do Testemunho de Jeová tem aquele carrinho, você vai colocar a caixinha de som ali com as pregações e os hinos da volta de Jesus, vai entregar folheto e vai estar com a camisa escrito: é seu direito não acreditar, mas é meu dever te avisar. Aí a pessoa vai ler e está escrito lá: Jesus está voltando.
Vamos anunciar a volta de Jesus. Amém? Então, veja bem, você pode adquirir esse kit, você pode adquirir, vamos lá, olha só, o tanto de imagem, meu Deus. Você pode adquirir o livro, e eu estou convidando vocês para domingo, sábado e domingo, o pessoal de Curitiba está conosco. Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Né? Você que quer adquirir o kit e o livro, também fala com o Guilherme. É nesse link aí, o Guilherme vai estar atendendo vocês. E amanhã a live é gravada, porque nós temos os cultos nos lares, mas na terça-feira nós vamos continuar a série de mensagens, e na terça-feira eu vou pregar sobre perda de salvação, se o crente perde a salvação. Essa semana nós vamos falar, na semana passada nós falamos sobre a salvação, o que é ser um salvo, e essa semana nós vamos falar se o crente perde a salvação. É muito forte esse assunto. Amém? Não perca a live terça-feira, está sendo horas da noite. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Israel é o anticristo. E se os judeus estão dizendo que o Messias está chegando, eles estão dizendo para a igreja: o arrebatamento é uma realidade. Quem no mundo não queira, a qualquer momento, milhões de pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações desaparecerão do planeta Terra. Quem crê no arrebatamento, abra a boca e dá glória. Meus irmãos, nós estamos aqui no Ceará, junto com o pastor Carlos Vieira. Cumprimento os irmãos aí. A paz do Senhor a todos que vão nos ouvir. Glória a Deus. Nós acabamos agora o Curados para Curar aqui em Fortaleza. E foi uma bênção. E tem um pessoal que tem uma mensagem para vocês. Olha só que coisa tremenda. Muito obrigado, irmãos, que a projeto arrepende. Que dizer para cada irmão que acabamos de comprar pelo projeto Arrependa-se 5 violinos e 5 violões. Quero aqui agradecer a todos que estão contribuindo, colaborando e ajudando esse projeto. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós queremos agradecer o projeto Arrependa-se e o grupo de intercessão por toda oração, jejum, por esse trabalho. E queremos agradecer a todos que têm contribuído para que essa obra seja realizada. Diga muito obrigado a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nós estamos em Curitiba, em um lugar chamado Largo da Ordem. E aqui está do lado contrário, mas está escrito Hospital da Alma. Esse lugar aqui, ele é frequentado por diversas pessoas e ele fica aqui no centro de Curitiba. É uma região de muitos bares e tem muitas pessoas que recebem aconselhamento, pessoas que estão em desespero, e nós estamos aqui para poder orar por essas pessoas, evangelizar essas pessoas. E a minha gratidão ao pastor Carlos Cardoso, que me ajuda dando suporte aqui nessa tenda de evangelismo aqui em Curitiba. Então olha só que legal. É uma região frequentada por muitas pessoas e a gente tem a possibilidade de poder ajudar tantas pessoas que estão em situação de risco, tanto emocional como também
pessoas que às vezes não tem uma roupa, não tem nada. E estou gravando esse vídeo aí para poder agradecer o pastor Carlos. Deus abençoe. Valeu! Irmãos, estamos aqui voltando para casa, pastor Ivan. Isso aí. Missão cumprida, dever cumprido. A gente tá aqui numa cidade chamada Tabatinga. Aí deixa eu mostrar aqui para você. Lá é o Peru e aqui atrás de mim aqui, para esse lado aqui é a Colômbia. Nós estamos bem na tríplice fronteira. Olha como é que é aqui os barquinhos. Aqui nessa região, para se locomover para o Peru, para outras regiões da Colômbia, tudo de barco, esses barcos. Aí tem aqui que leva o pessoal para mais longe, que esses que estão atrás de mim aqui, ó. Comércio gigantesco, né? É tudo aqui em Letícia e Tabatinga, é onde tem aeroporto. Tem aeroporto em Tabatinga, que é atrás de mim aqui, e na Colômbia. E é um lugar assim, irmãos, precisa de muita oração mesmo, muita guerra espiritual, muitos demônios. Foi um evento assim que a gente fez aí, de muitas pessoas caírem possessas, vomitarem, obras de macumbaria. Eu vou mostrar o vídeo para vocês depois. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem orado, você que tem contribuído, você que tem nos ajudado a fazer essa obra. Né? A gente está aqui no final do Brasil, um lugar assim esquecido por muitos, mas eu sei que foi Deus que nos trouxe para cá para fazer a sua obra. Então eu quero agradecer a todos que têm aí orado por nós, nos ajudado, contribuído, né, com a sua oferta. Vocês têm nos levado mais longe. Deus abençoe muito a vida de vocês em nome de Jesus. Colocando o primeiro zinco da igreja Marumo, na Atalaia do Norte. Roda ele, roda ele. Um dia muito quente, mas abençoado hoje. Lá, pastor. Vem. Eu com um toquinho, vai rodar fora.